Olá, meu nome é Marcelo Litivok, eu sou infectologista do Departamento de Infectologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O tema de hoje é falar um pouco sobre infecções comunitárias graves. O intuito da aula basicamente é falar de infecções pulmonares, infecções cutâneas e partes moles e infecções urinárias. A ideia é um pouco dessas três grandes temas em termos de infecções comunitárias graves. Bem, começar um pouco com as infecções pulmonares. Eu vou usar basicamente dois guidelines, né, dois consensos com relação ao tratamento de pneumonias adquiridas em comunidade. Um é o consenso americano, do IDSA, e o outro é o consenso brasileiro, que já é de 2009, um pouco mais antigo, da Sociedade Brasileira de Pneumologia. Bem, principalmente o consenso americano usa o nível de evidência 1 para estudos bem conduzidos, randomizados, controlados duplo cego, o nível 2, na verdade, para estudos caso-controle, de corte, na verdade, um nível menor de evidência, e 3, basicamente, opinião de experts, eventualmente casos clínicos, série de casos. Bem, com relação às pneumonias adquiridas em comunidade, chamadas de PAC, né, ela, do ponto de vista epidemiológico, é a 7ª causa de óbito nos Estados Unidos, é a primeira causa de internação no Brasil, 5ª causa de óbito no Brasil também, né, cerca de 915 mil casos por ano em pessoas com mais de 65 anos nos Estados Unidos, né, e cerca de 10% das pneumonias adquiridas em comunidades internadas muitas vezes vão para a unidade de terapia intensiva. E 1/3 em pessoas previamente saudáveis. Então é importante esses dados epidemiológicos da pneumonia adquirida em comunidade, né? Com relação a essas pneumonias, tenta-se fazer de várias sociedades scores de gravidade, né? Porém, esses scores eles visam basicamente a variação da mortalidade em 30 dias pós o episódio de pneumonia. Um bastante conhecido é o PSI, que é o Pneumonia Score Index, que analisa principalmente o paciente com baixo risco. Na verdade, a grande parte desses índices tentam diferenciar quem deve tratar ambulatorialmente, quem deve internar, na verdade, e iniciar a terapêutica antimicrobiana. O PSI ele é difícil a aplicação e eventualmente pode subestimar o risco em populações mais jovens. O CURB 65 é bastante utilizado pela British Thoracic Society. Ele usa basicamente alguns fatores clínicos, confusão, frequência respiratória acima de 30, pressão arterial sistólica menor que 90 ou diastólica menor do que 60. E um critério laboratorial que é a ureia acima de 50. Né? Tem um teste, tem um score sem a ureia, na verdade, CRB, que só tem parâmetros clínicos, na verdade. Com relação ao score de cada paciente, você pode talvez predizer a letalidade de cada faixa, de cada risco atribuído. Né? 0,7 para score 0, score 1 e 2 uma letalidade que vai variar de 2,1 a 9,2%, score 3 cerca de 14,5%, 4 e 5 uma letalidade maior, em torno de 40% a 57%. Né? O PSI, como eu falei que é um pouco mais complicado de utilizar, ele utiliza parâmetros tanto clínicos como laboratoriais. Por exemplo, fatores demográficos, idade, né? Homens 1 ponto de ano por idade, mulheres ele tira menos 10, se vem de asilo mais 10, comorbidades como neoplasias, doenças hepáticas, ICC, doença cerebrovascular, doença renal. Ele vai adicionando, na verdade, né, pontos aqui, com relação a mais 30, mais 10, na verdade. Achados laboratoriais e radiológicos. Do ponto de vista gasimétrico, pH menor que 7,35, pontua com mais 30. Ureia acima de 65, mais 20. Sódio, glicose, hematócrito, PO2 abaixo de 60. Então, você dá uma nota com relação a todos os parâmetros clínicos e laboratoriais, na verdade. O exame físico também com relação à alteração de status mental, frequência respiratória, pressão arterial sistólica e frequência cardíaca. Né? Com relação à pontuação, você vai ter menos do que 70 pontos classe 2, 70-90 classe 3, 90-130 classe 4 e classe 5 acima de 130 pontos. Ele tenta diferenciar qual o local sugerido para tratamento. Então, classe 1 e 2 seria ambulatorial,
3 é sempre aquela dúvida se você deve internar ou não o paciente, e 4 e 5 não há dúvida que deve ser internado. Claro que classe 5 geralmente são pacientes com quadros mais graves. O CURB 65, para estratificar o risco e determinar a gravidade, ele utiliza basicamente critério de confusão mental, ureia acima de 50, a frequência cardíaca acima de 30 e o nível de PA sistólica abaixo de 90 e a idade acima de 65 anos ou mais. Seria com relação à pontuação 0, 1, 2, 3 ou mais. Aqui com relação à mortalidade considerada baixa no 0 a 1, 1.5, 9.2 e 22% com relação a 3 ou mais, na verdade, né? Então lembrar que aqui no objeto do nosso tema, tratamento hospitalar, os quadros de PACs graves, na verdade, e o 2 pontos considera tratamento hospitalar. Você utilizar o CRB 65 sem o padrão laboratorial da ureia, você consegue colocar 0 ambulatorial, 1 ou 2 avaliar tratamento hospitalar e 3 ou 4 hospitalização urgente, que é basicamente a população que estamos pensando aqui. Bem, com relação a essa determinação da internação ou não, alguns outros fatores são importantes, né? Com relação ao consenso brasileiro de pneumo, né? Avaliar doenças associadas, o CRB 65, a oxigenação menor que 90 seria um dos critérios, radiografia de tórax, a extensão radiológica é bastante importante, ter derrame pleural ou suspeita de empiema também, outro critério importante para internação, e lembrar de fatores sociais e cognitivos, com relação a suporte familiar, medicação, quem pode eventualmente administrar a medicação na família, tudo isso acaba sendo bastante importante, e o julgamento clínico também, né? Principalmente nos pacientes mais idosos. Critérios de pneumonia grave, na verdade, né? Choque séptico necessitando de drogas de aminas vasoativas, de vasopressores, uma insuficiência respiratória aguda com indicação de ventilação mecânica, não há dúvida com relação a isso, e alguns critérios menores, hipotensão arterial, relação PA2-FA2 menor do que 250 e presença de infiltrados multilobulares, quer dizer, um quadro extenso dessa pneumonia que você pode encontrar, né? Aqui os critérios americanos com relação à gravidade, né? Critérios menores, frequência respiratória maior do que 30, relação PA2-FA2 menor que 250, infiltrado multilobular, confusão e desorientação, uremia, leucopenia, lembrar que leucopenia pode sugerir infecções por agentes gram-negativos com uma gravidade até um pouco maior, trombocitopenia também menos do que 100 mil, hipotermia, né, e hipotensão necessitando ressuscitação volêmica agressiva. Como critérios maiores, aqui não há dúvida, né, ventilação mecânica invasiva e um choque séptico necessitando de aminas vasoativas, vasopressores, né. Com relação ao diagnóstico, apesar das pneumonias comunitárias serem uma entidade comum, nem sempre a certeza diagnóstica ocorre. Muitas vezes você não tem o agente isolado e não tem critérios definitivos com relação à pneumonia, principalmente em pacientes com outras comorbidades, como ICC, DPOC e outros problemas, né? Do ponto de vista clínico, o quadro febril agudo, a tosse, dor pleurítica, a ausculta pulmonar também pode ajudar com insertoração quando o paciente faz algum tipo de condensação, principalmente nas pneumonias típicas por pneumococo. O raio-x de tórax é fundamental, é o primeiro exame que deve ser feito, mas lembrando que a tomo de tórax acaba tendo um papel cada vez mais importante em diferenciar padrões radiológicos diferentes que os pacientes podem apresentar. Há uma discordância grande entre o padrão radiológico, radiográfico e tomográfico. Então, principalmente para os quadros intersticiais, por clamídia, legionela e mesmo influenza, lembrar que a influenza A ou B podem levar a pneumonites graves comunitárias, levando o paciente à UTI e muitas vezes à ventilação mecânica. Então a tomo consegue diferenciar melhor do que o raio-x, sempre que possível, fazer nos pacientes internados, quando você conseguir fazer uma tomo sem contraste, pode ser um exame bastante importante em algumas situações. Derrames pleurais sempre puncionáveis para o diagnóstico, quando for possível, aqui ele coloca o tamanho muitas vezes. Gasometria deve ser feita, principalmente com uma saturação menor que 90. O escarro é um exame para pneumonias comunitárias
deve ser valorizado, principalmente um escarro que é representativo de via aérea inferior. Basicamente, é feita uma análise no laboratório de microbiologia, esperando-se menos do que 10 células epiteliais por campo e mais do que 25 polimorfos nucleares, mostrando então a representatividade desse escarro de via aérea inferior, né? O agente isolado no escarro da pneumonia comunitária, quando você faz uma cultura quantitativa, ele pode ser utilizado para guiar o antibiótico, mas obviamente você vai iniciar o tratamento antes desse resultado, né? Muitas vezes o escarro mostra pneumo como um agente bastante importante, na verdade, né, com uma sensibilidade de 80% nos escarros, com menos de 24 horas de antibiótico, né? E sem antibiótico aumentando também a sensibilidade. Hemocultura sempre deve ser solicitado, principalmente naqueles pacientes que ficarão internados, né? O consenso americano coloca uma positividade de 5 a 14%, que é um pouco baixa e muitas vezes tem uma variação grande de centro para centro, mas a hemocultura é um diagnóstico de certeza, quando você consegue isolar principalmente o pneumo em amostras coletadas pré-antibiótico, e sempre deve ser realizada pelo menos 2 ou 3 pares, né, em pontos diferentes, anterior ao uso do antimicrobiano, sempre fundamental solicitar, né? Aqui alguns padrões radiológicos de pneumonias adquiridas em comunidade, pneumonias lobares, na verdade, vejam a condensação aqui, lobo inferior direito, né? Essas radiografias, né? Isso sugere etiologia pelo Streptococcus pneumoniae como principal agente, né? E vejam como a tomografia pode muitas vezes ajudar na caracterização dessas lesões pulmonares. Mas eu acho que o grande papel é nos quadros intersticiais, muitas vezes graves, para tentar diferenciar padrões radiológicos. Outra ferramenta importante do ponto de vista de diagnóstico é o uso dos antígenos urinários. A gente usa muito pouco no Brasil porque eles não são disponíveis no SUS e em hospitais particulares nem sempre há cobertura pelos planos de saúde privada. Então, é uma ferramenta pouco utilizada. Porém, o consenso americano sempre preconiza a pesquisa de antígeno urinário tanto para a legionela quanto para o pneumococo. E aqui uma sensibilidade alta, em torno de 70% a 90%, e uma especificidade próximo de 100% para a legionela, e com relação ao pneumococo, 50% a 80%, com uma especificidade de 90%. Aqui um quadro com relação à recomendação pelo consenso brasileiro da investigação das pneumonias adquiridas em comunidade, né? Então, lembrar que no paciente admitido em UTI com pneumonia grave, sempre deve ser coletada hemocultura, a bacterioscopia e cultura de escarro deve ser feita, né? O antígeno urinário para legionela também, né? Lavado broncoalveolar ou aspirado traqueal, a depender da condição clínica do paciente. Aqui cabe uma ressalva com relação a essa recomendação, né? Outras condições, como abuso de álcool, quer dizer, sempre, preferencialmente, colham hemocultura, né, em várias condições, mesmo em doença estrutural, eu acho que vale a pena sempre tentar fazer o diagnóstico etiológico. Essa é basicamente a orientação do consenso brasileiro, né? Essa é a orientação americana. Vejam que o paciente grave que vai para a unidade de terapia intensiva, você também deve coletar hemocultura, cultura do escarro, antígeno urinário de legionela, de pneumococo também, na verdade. Aqui eles são muito mais permissivos com relação à coleta de hemocultura, na verdade, e também com relação ao diagnóstico etiológico, né? Lembrar que muitas vezes a gente acaba utilizando dados epidemiológicos não brasileiros, americanos, europeus, com relação à prevalência dos principais agentes e o perfil de sensibilidade. Falta no Brasil estudos mais consistentes com relação aos perfis de sensibilidade. Tem poucos hospitais sentinelas que conseguem ter esse padrão mais específico de infecções comunitárias, principalmente. Do ponto de vista hospitalar, a gente tem um perfil um pouco melhor definido. Aqui, os principais agentes relacionados às pneumonias comunitárias. Então, do ponto de vista etiológico, pneumococo é o principal agente, né? Tanto do paciente que vai internar ou o paciente que vai
tratar ambulatorialmente e aquele paciente internado em terapia intensiva. O pneumococo é o mais importante, né? Hemófilos influenza, a depender da idade, paciente idoso não é mais, é muito mais importante abaixo de 5 anos de idade, e com a campanha de vacinação caiu bastante também. Vírus respiratório também é importante em todos esses quadros, né? Mas chama atenção o Staphylo aureus para o paciente que pode ir para a UTI eventualmente, legionela, gram-negativos, aqui por último, hemófilos influenza, né? Aqui algumas condições que predisponham a determinados agentes etiológicos. Por exemplo, paciente etilista, além do pneumococo, chama atenção Klebsiella pneumoniae, né? E o paciente etilista também é um grande candidato à aspiração do conteúdo gástrico. Então, muitas vezes, o anaeróbio acaba sendo importante. Lembrar aqui que a Mycobacterium tuberculosis é um agente associado, sem dúvida, ao etilismo, só que os quadros clínicos são muito mais arrastados, o que eventualmente ocorre em algumas situações, ainda mais no país endêmico como o Brasil, um diagnóstico de uma pneumonia comunitária grave, só que uma tuberculose subjacente. Muitas vezes o paciente tem uma descompensação bacteriana e tem uma micobacteriose de base e muitas vezes trata em vários serviços, recebe antibióticos muitas vezes inadequados, inclusive as quinolonas, na verdade, dificultando o diagnóstico e o correto tratamento da micobacteriose, né? Paciente DPOC ou tabagista, hemófilos influenza, pseudomonas aeruginosa, legionela, moraxella, Chlamydia pneumoniae, aspiração, gram-negativos, né, aqui como a Klebsiella, e anaeróbios de cavidade oral, estômago, na verdade, abscessos, pacientes que têm abscessos pulmonares, você pode ter o Staphylo aureus meticilino resistente comunitário, que a gente vai discutir um pouco mais, anaeróbio, micobactéria típica, até a micobactéria, né? E eventualmente algumas exposições ocupacionais, por exemplo, ou recreacionais, né? O histoplasma em pacientes que frequentaram cavernas ou tiveram contato com morcegos, na verdade, Chlamydia psittace com relação a pássaros, né? Então tem algumas características importantes. No paciente com infecção pelo HIV, principalmente num estágio de AIDS, com CD4 baixo, o pneumocystis carini é um dos principais, ou melhor, pneumocystis girovecii, que teve o nome mudado anteriormente, previamente o carini, é um dos principais agentes de pneumonias relacionadas a essa população. Lembrando que o quadro clínico da pneumocistose em pacientes com AIDS ocorre mais comumente com CD4 abaixo de 200 e é um quadro mais subagudo, um quadro que leva pelo menos 2, 3 semanas e tem uma piora assim a dias ou poucos dias ou poucas semanas antes da internação hospitalar. Um dos principais diagnósticos, uma das principais doenças que abrem um diagnóstico de AIDS, quando os pacientes muitas vezes nunca testaram, é justamente a pneumocistose, né? Mas lembrar que a tuberculose ainda é a principal causa de morte nesses pacientes, principalmente a forma pulmonar, ela é muito importante na população soropositiva. Com relação ao tratamento, né, a escolha do antimicrobiano, é sempre fundamental tentar fazer o diagnóstico etiológico, seja por hemocultura, seja pelo escarro, mas o tratamento empírico que deve ser iniciado, ele depende de cada consenso. Com relação ao consenso brasileiro, que é um pouco mais antigo, só para lembrar, paciente ambulatorial deve receber macrolídeo ou beta-lactâmico, né, e os internados, na verdade, vão receber quinolona, que seria respiratória, nunca utilizar cipro, podendo usar levofloxacina ou amoxifloxacina, né? Associado, ou então beta-lactâmico associado a algum macrolídeo, no caso a claritromicina ou a azitromicina. Seria o beta-lactâmico mais utilizado no nosso meio é uma cefalose terceira, que é o ceftriaxone, associado a claritromicina ou azitromicina. Lembrar que a claritromicina endovenosa é uma droga de difícil administração pela possibilidade de flebite durante o uso dessa medicação. Para os pacientes graves, admitidos em UTI preferencialmente, você vai tentar categorizar com relação a risco de pseudomonas aeruginosa, sem risco ou com risco de pseudomonas. Quando não há risco de pseudomonas, você pode utilizar um beta-lactâmico, né, mais quinolona
ou macrolídeo. Eu acho essa associação um pouco estranha de beta-lactâmico com quinolona. Com macrolídeo acho que é muito mais tranquila. Então nós utilizaríamos aqui ceftriaxone com claritro ou azitromicina, de forma mais comum. Você associar ceftriaxone com levofloxacina ou moxi soa um pouco estranho do ponto de vista infeccioso, na verdade, né? Agora, com risco de pseudomonas, né, aqui faz sentido você utilizar uma quinolona que tenha atividade para pseudomonas, como eventualmente levo, moxi ou cipro. Né? Lembrando que as quinolonas respiratórias, elas têm ação para o pneumococo, coisa que cipro não tem, na verdade. Então, isso foi um ganho da geração. E outro ponto importante é que as quinolonas respiratórias têm ação para legionela, clamídia e micoplasma. Então, uma vantagem do uso das quinolonas. Com relação às recomendações, aqui algumas considerações, na verdade, com relação à terapia dupla, né, em pacientes graves, pelo consenso brasileiro. Eu acho mais interessante que o próximo, né, a recomendação americana do consenso do IDSA. Então, só para lembrar que o paciente que vai tratar de forma comunitária, ele pode utilizar um macrolídeo, como a claritro a levo. Eles colocam até a doxiciclina como uma possibilidade, pelo menos ao nível 3, nível menor de evidência, né? Com comorbidade, você deve utilizar uma quinolona respiratória, na verdade, né? E uma dose diferente. Vejam, há muita discussão sobre a melhor dose da levofloxacina, né? O comprimido geralmente tem 500 miligramas, muitos trabalhos mostram dose de 500 miligramas dia, outros com 750 miligramas quando é disponível, ou eventualmente 1 grama dia. Talvez uma dose maior para casos mais graves seja mais interessante para chegar nesses 750 miligramas. Ou eventualmente um beta-lactâmico mais um macrolídeo, mas sem quinolona aqui na verdade, né? Em pacientes, só para mostrar aqui, internados, você poderia utilizar uma quinolona, no nível 1 de evidência, ou um beta-lactâmico mais macrolídeo. Então a quinolona sozinha seria uma possibilidade também para o paciente internado, ou ceftriaxone mais claritromicina. Um paciente que está numa terapia intensiva, aí sim pensando nas pneumonias graves, na verdade, você poderia utilizar um beta-lactâmico, né, mas também, de novo, macrolídeo ou uma quinolona respiratória. Com relação à pseudomonas, se eventualmente for um risco, você deve utilizar cipro ou levo, na verdade, ou uma penicilina antipseudomonas, que é a piperacilina com tazobactam, que é o nome comercial Tazocin, e uma vantagem, basicamente, também é a ação para anaeróbio. Então, eventualmente, o paciente etilista, você vai ter essa, ou eventualmente com idoso, com quadro demencial, com nível que pode ter um rebaixamento do nível de consciência, você também vai ter essa vantagem em termos de cobertura antimicrobiana, né? Se tiver um Staphylo aureus adquirido em comunidade, resistente à meticilina, o que não é tão comum no nosso país, aí a droga de escolha seria a vancomicina. Importante lembrar, esse alerta do FDA, que eu acho que é de 2015 ou 2016, na verdade, tentando evitar o uso de quinolona de forma corriqueira. No Brasil e fora do Brasil, o uso de quinolona respiratória é muito cômodo, né? Uma medicação com boa tolerância uma vez ao dia. Agora, há um risco de lesões tendíneas relacionadas a quinolonas, de quadros neurológicos confusionais que pioram muito na população mais idosa. E no Brasil, o uso de quinolona de forma indiscriminada, ela pode levar à resistência de quadros de micobacteriose. Então, muitas vezes o médico não identifica riscos para tuberculose, não faz o diagnóstico de tuberculose, trata como se fossem pneumonias comunitárias e muitas vezes você tem um quadro de tuberculose não diagnosticado e como essas quinolonas têm ação para a micobactéria, você posterga o diagnóstico e pode levar à resistência da micobactéria. Não sabemos como as sociedades vão se posicionar frente a esse alerta do FDA com relação ao uso de quinolona, se vai mudar ou não esses consensos, né? Com relação à duração de tratamento, geralmente grande parte das pneumonias comunitárias internadas e as graves também tem pelo menos um tempo de tratamento em torno de 7 dias
ou mais para os quadros mais graves, e aqui ele coloca o consenso americano como pelo menos 5 dias de tratamento, né? E o paciente deve estar afebril por pelo menos 48 a 72 horas. Existe uma tendência, do ponto de vista infectológico, a diminuir os tempos de tratamento de todos os cursos de antimicrobianos, mas é importante a melhora clínica, né, o paciente permanecer afebril, melhora laboratorial e melhora radiológica também. Para quadros mais graves, ainda estende-se um pouco mais o tratamento, com pelo menos 7 dias. Né? Com relação a agentes específicos que você pode, durante o tratamento, identificá-los, você pode, muitas vezes, modificar a sua terapêutica, né? Então, se você consegue eventualmente isolar um pneumococo, é importante você determinar o MIC do pneumococo, justamente pela resistência que nós temos encontrado do pneumococo na comunidade à penicilina. Então, nunca use penicilina como droga de escolha para uma infecção pneumocócica, muito menos um quadro grave, na verdade, né? Então, quando você tem isolado e tem um MIC, se ele for menor que 2, pode-se até utilizar a penicilina cristalina, mas um MIC maior do que 2, ou quando você tem dúvida com relação a isso, você deve utilizar ceftriaxone ou eventualmente alguma fluorquinolona. Né? Lembrando que algumas vezes o pneumo pode ser resistente, inclusive a ceftriaxone, e a droga de escolha seria a vancomicina, linezolida ou outra droga para um pneumo resistente. Né? Para hemófilos influenza, a droga de escolha seria a amoxicilina. Se produzir beta-lactamase, seria uma cefalosporina, ou então a associação amoxicilina com ácido clavulânico, que é o clavulin. Micoplasma e clamídia, o macrolídeo. Legionela, também macrolídeo ou quinolona, na verdade. Clamídia psittaci, tetraciclina, e aqui assim por diante. Né? Lembrar que para pseudomonas, uma das drogas, uma das classes mais prescritas, na verdade, são as quinolonas, cipro ou levo, ou eventualmente uma penicilina anti-pseudomonas, no caso, piperacilina com tazobactam. Né? Para o Staphylo aureus, né, determinar se ele é meticilino sensível, se ele é oxa S, ou se ele é meticilino resistente, se ele é oxa R, na verdade. Né? E lembrar que a droga de escolha para as infecções estafilocócicas sensíveis à meticilina ou à oxa ainda é a oxacilina, que é uma medicação endovenosa que deve ser ministrada na dose de 100 a 200 miligramas por quilo dia a cada 4 horas. Mesmo em quadros graves, o uso de um beta-lactâmico como a oxacilina ainda é a droga de escolha. Para os Staphylos aureus comunitários resistentes à oxa, deve-se utilizar vancomicina ou linezolida como primeira escolha pelo consenso americano, e a possibilidade do sulfametoxazol com trimetoprim, que é o Bactrim, uma droga utilizada em quadros para Staphylo aureus de comunidade resistentes à meticilina. Né? Esse aqui é o guideline com relação ao tratamento de Staphylo aureus meticilino resistente nos Estados Unidos, que é um grande problema as infecções comunitárias por esse Staphylo aureus. Ele é chamado de CA-MRSA, Staphylo aureus meticilino resistente adquirido em comunidade. Isso tem uma prevalência maior nos Estados Unidos, alguns países europeus, do que no Brasil. A gente também tem poucos estudos de vigilância tão importantes com relação a isso. Esse estáfilo, muitas vezes, né, ele acaba tendo esse mecanismo de resistência, o gen CSCC-MEC tipo 4, ele produz uma toxina, uma leucocidina de Panton-Valentine, na verdade, e está associado, aqui no nosso caso, a pneumonias necrotizantes, quadros de choque, insuficiência respiratória, abscessos e empiema. Né? 2% desses estáfilos podem levar a quadros de pneumonias. Né? Geralmente tem um episódio de influenza prévio, pacientes com insuficiência renal crônica terminal, usuários de droga, uso prévio de antibiótico acabam tendo um risco maior dessas infecções comunitárias. Né? A vanco não tem uma ação tão importante sobre essa toxina de Panton-Valentine. A clindamicina e a linezolida acabam sendo mais efetivas como droga de escolha para esses quadros. Né? Indicação de UTI, lembrar desses infiltrados cavitários ou necrotizantes, o empiema, e acaba tendo uma letalidade maior desses quadros pulmonares graves por estáfilo comunitário. Né? Vancomicina, que é uma das drogas mais importantes para uso para o estáfilo comunitário ou para o estáfilo resistente, alguns cuidados com relação ao uso dela.
A dose seria 15 a 20 miligramas por quilo do peso real, a cada 8 ou 12 horas, não excedendo 2 gramas por dia. Essa é uma recomendação B3 com relação ao uso da vancomicina. Em pacientes gravemente enfermos, né, uma dose de ataque mais alta, de 25 a 30 miligramas por quilo, no paciente que vai para a UTI com quadro de instabilidade hemodinâmica, tem uma evidência C3. E lembrar do risco da síndrome do homem vermelho. Uma dose mais alta, eventualmente, você pode ter um quadro relacionado a essa infusão, sempre tentar fazer uma infusão mais lenta, né? Agora, a infusão contínua de vanco não tem uma vantagem comprovada, uma evidência A2. Há muita discussão sobre o uso prolongado, né, de antibióticos, mas isso não é muito bem estabelecido em termos clínicos, né? O TDM, que seria o monitoramento terapêutico da droga, com a vancomicina é possível, pela vancocinemia, na verdade, né? Deve ser avaliado no período basal após a 4ª ou 5ª dose. Então, pelo menos 48 horas do uso da vancomicina, deve-se colher no vale a dose da próxima vancocinemia, né? O pico não é recomendado. O ideal é que você faça no vale, na verdade, né? Quem deve monitorar para infecções graves, você tem que saber qual é o nível correto seu da vancomicina, bacteremia, endocardite, osteomielite, pneumonia, infecção grave de pele e anexos, a faciente necrotizante. O vale da vancomicina deve ficar entre 15 e 20 microgramas por ml. Seria essa a dosagem ideal da vancomicina. Para a maior parte das infecções de pele e partes moles, né, nos pacientes não graves, 1 grama a cada 12 é uma dose a priori adequada, né? Importante com relação à bacteremia e endocardite por MRSA, na verdade. Você tentar controlar o foco é algo bastante importante, na verdade. Então, muitas vezes, algum empiema que deve ser abordado ou alguma abordagem cirúrgica no foco cutâneo, isso melhora bastante o desfecho desse paciente, né? Um hábito que nem sempre temos é repetir a hemocultura 2 a 4 dias, né, após a cultura positiva, até o clareamento da bacteremia, para entender um pouco a resposta terapêutica desse paciente, né? O ecocardiograma, né, preferencialmente transesofágico, né, ele deve ser feito em pacientes com bacteremia para descartar a possibilidade de endocardite. Lembrar que, caso o paciente tenha uma endocardite por Staphylo aureus, o tempo de tratamento ele vai se estender por mais tempo, pelo menos 4 a 6 semanas, na verdade, né? E a troca de válvula deve ser feita se tiver alguma das complicações, como vegetação maior que 10 milímetros, algum evento embólico, insuficiência valvular importante, perfuração valvar, ICC descompensada, abscesso perivalvar, abscesso miocárdico e um novo bloqueio. Então, ficar atento numa bacteremia por Staphylo, a possibilidade de ter endocardite, e tendo endocardite algum dessas complicações de válvula que deve ser trocada cirurgicamente, né? A duração do tratamento, geralmente, quando é menor do que 14 dias, ela pode ter desfechos negativos, né? Então, lembrar que 14 dias é um tempo mínimo para essas bacteremias, com paciente que não tem quadros, não tem complicações relacionadas à bacteremia, né? Então, poderia fazer 2 semanas. Quais são as complicações? Endocardite, sem dúvida. Se não tiver prótese implantada, né? Se a cultura de controle, se a hemocultura de controle com 2 a 4 dias for negativa, né, com a melhora em 72 horas do tratamento, né, sem evidência de sítios metastáticos da infecção, na verdade, né, sítios da né, e bacteremia complicada, que não obedece os critérios acima, você vai acabar tratando por 4 a 6 semanas, né? Seria essa a recomendação. Deve-se ou não adicionar gentamicina ou eventualmente rifampicina com relação à infecção estafilocócica? Depende um pouco do sítio, se é uma osteomielite ou não, se eventualmente o paciente tem comorbidades, se tem uma insuficiência renal crônica ou não. Não está muito bem estabelecido, mas a toxicidade da gentamicina, independentemente, ela é importante quando utiliza-se junto ainda com a vancomicina, né? Aqui com relação aos valores da vanco para guiar o resultado, né? Isso vai ser importante com relação ao MIC, né? Quase não temos estáfilo resistente ou intermediário a glicopeptídeo, mas é sempre uma preocupação que isso possa vir a ocorrer, né?
Bem, falar um pouco sobre infecções de peles e partes moles, né? E aqui, mais uma vez, né, esse é um guideline de 2014 para infecções de pele e partes moles americano, da IDSA, que também é bastante interessante como literatura recomendada. E temos o Staphylococcus aureus, principalmente, como um dos principais agentes aqui, né? Lembrar que o estáfilo faz parte da flora normal de pele e mucosas, né? Eles têm as células esféricas arranjadas em clusters, são gram-positivos, né? A coloração mostra pelo gram estruturas gram-positivas, sem esporos ou flagelos, podem ser capsulados, cerca de 31 espécies. A grande classificação tem a ver com a coagulase. Ele já é catalase positivo, diferente dos estreptos, são catalase negativo, e dentre a coagulase você tem os coagulase positivos, que o aureus é o principal. Dentre os coagulases negativos, a grande maioria são colonizantes e nem sempre você, na maioria das vezes, você não valoriza como um agente patogênico, na verdade. O principal coagulase negativo é o epidermides, cerca de 50%. Sacarolíticos, Varneri, Hominis, saprofíticos, captes, são outros estáfilos que muitas vezes não são valorizados quando você encontra em hemocultura, secreção de abscesso, muitas vezes é difícil a valorização. Queria chamar a atenção para pacientes que têm dispositivos intravasculares ou eventualmente próteses, o epidermides acaba tendo um papel cada vez mais importante, e o lugdunensis também um papel nas endocardites. Mas vamos falar um pouco mais de infecções de pele, né? Aqui a estrutura estafilocócica pela microscopia eletrônica, né? Esse arranjo em cacho de uva é típico do Staphylococcus aureus, né? Ele tem uma temperatura ótima de crescimento de 37 graus, pode ser um anaeróbio facultativo, tolera extremos de pH. Ele pode ser carreado, na verdade, cerca de 20 a 40% das pessoas podem ter o Staphylo aureus, eles podem carregar esse Staphylo aureus normalmente numa forma de colonização. Eles não estão doentes, só que eles portam esse Staphylo aureus em áreas de dobras e em região de mucosa nasal. Por isso que muitas vezes nós fazemos a descolonização com mupirocina, que é o Bactroban, que pode ser feito nas narinas. É uma tentativa de tentar descolonizar pacientes com quadros de repetição, né? E ele pode produzir fatores de virulência também, o Staphylococcus aureus aqui, né? Aqui uma colônia numa placa de Petri, na verdade, a alfa-betemólise causada pela alfa-toxina, na verdade, do estáfilo, né? E tem várias enzimas que são fatores de virulência do Staphylococcus aureus, que para as infecções de pele e partes moles são muito importantes. A coagulase, que coagula plasma e sangue, hialuronidase, estafiloquinase, DNase, lipase e a penicilinase, que é importante porque ela acaba inativando penicilinas, né? E eventualmente outros beta-lactâmicos. Toxinas, temos as hemolisinas, leucocidina, que tem a leucocidina de Panton Valentine no Staphylo aureus adquirido em comunidade, enterotoxinas para os quadros intestinais, a gente vai discutir um pouco mais, toxina esfoliativa e essa toxina da síndrome do choque tóxico também, né? Então você pode ter doenças de pele relacionadas ao estáfilo, tanto por ação direta como por toxina. Então, o estáfilo acaba sendo importante agente de pele e partes moles, mas também pneumonias que já falamos, endocardites, osteomelites, miosites e infecções intestinais, né? Por toxina, intoxicação alimentar, pele escaldada e choque tóxico, e ação direta, basicamente abscessos e celulite, podendo aí, pela gravidade, levar a bacteremias, né? E eventualmente embolização séptica não embolização séptica, mas focos bacterêmicos e outros órgãos-alvos, como o pulmão. Aqui um abscesso cutâneo mais importante, aqui uma foliculite mostrando a ação direta do agente, e aqui a celulite, que é uma infecção de subcutâneo, ela pode ser ascendente, eventualmente, pode levar a bolha, pode causar bolhas, muitas vezes celulite com presença de bolhas, na verdade, pode ter em face. Você não costuma determinar muito bem, diferente da erisipela, que é uma infecção estreptocócica, a erisipela é uma infecção mais superficial, você delimita melhor
os limites dessa infecção é causada pelo Streptococcus pyogenes. A celulite ela é mais profunda e você não consegue determinar muito bem, né? Hiperemia, calor local e febre alta, isso pode acender, pode levar a quadros de bacteremia, principalmente em idosos e pacientes com comorbidades. Diabéticos, vasculopatas, cardiopatas têm um prognóstico pior com relação às infecções de pele e partes moles, né? Essa aqui é uma paciente, né, que teve uma faceite necrotizante, ela teve um ferimento inicialmente com uma lesão, uma faca caiu no pé dela, ela fez uma celulite inicial e vejam o que aconteceu, né, com relação à perna dela, né? Essa faceite necrotizante bastante grave, né? Esse paciente foi tratado na UTI, recebeu antibiótico de largo espectro, recebeu clindamicina também com relação à faceite necrotizante e evoluiu para óbito, infelizmente, pela gravidade, pela amputação e óbito pós-faceite necrotizante, né? Vejam a evolução dela aqui, 24, 48 horas depois, né? Um quadro bastante grave, né? A toxina do Staphylococcus aureus, né? Você pode ter a síndrome da pele escaldada, né? Esses 4S, Staphylococcal Scalded Skin Syndrome, né? É uma dermatite esfoliativa bolhosa, descrita em 1878, ela é mais comum em crianças, algumas cepas de Staphylo aureus, por esta toxina esfoliativa A e B, na verdade, né? É interessante que muitas vezes você não consegue isolar o Staphylococcus nem de hemocultura, nem de secreção, é uma doença mediada pela toxina do Staphylo, né? A síndrome da pele escaldada aqui mostrando mais uma criança aqui com um comprometimento bastante importante, né? Mais comum em menos de 5 anos, né? E, eventualmente, você pode ter intoxicações alimentares pelo Staphylo aureus também, pelas enterotoxinas produzidas pelo Staphylo, que, na verdade, há cerca de 8 enterotoxinas. É um quadro bastante rápido, na verdade, com uma diarreia importante, dor abdominal, e pode ser autolimitada muitas vezes, a depender do hospedeiro, né? E a síndrome do choque tóxico também, muito associada ao uso de absorvente íntimo nos anos 80, né? Em mulheres que eventualmente tiveram esse quadro. O tratamento para o Staphylo aureus meticilino sensível, quando ele é sensível à oxacilina e o paciente internado por infecção grave, ele deve usar como droga de escolha a oxacilina. É a droga preferencial, ela deve ser administrada a cada 4 horas, tem um risco de flebite, não há dúvida com relação a isso. Então, se o tempo de tratamento for prolongado, deve-se pensar na passagem de um catéter de longa duração, como o PIC, por exemplo, né? Então pode ser uma boa escolha para o tratamento, mas a oxa é a droga de escolha. Os beta-lactâmicos, de forma geral, são droga de escolha para infecções estafilocócicas sensíveis à meticilina. Céfalo de primeira poderia utilizar também, na verdade, mas vou deixar a oxa como a principal aqui. Eventualmente, o Staphylo aureus resistente à meticilina, que geralmente é o comunitário, né? Você poderia utilizar uma série de drogas. Clindamicina seria interessante, até pelo efeito antitoxina. A combinação de sulfametoxazol com trimetoprim, que é o cotrimoxazol ou o Bactrim, na verdade. A rifampicina deve ser usada de forma associada para algumas infecções estafilocócicas. E aqui os glicopeptídeos, vanco ou teico, ou as oxazolidinonas, que seria a linezolida. Lembrar da plaquetopenia como efeito colateral relacionado ao uso da linezolida, na verdade, né? E lipopeptídeo seria a daptomicina, que tem uma ação antimicrobiana bastante interessante com relação à doença estafilocócica ou estreptocócica. Aqui a recomendação americana com relação às drogas e às doses também. Então, lembrar da oxa, 200 mg por quilo dia, geralmente dá uma dose mais ou menos em torno de, para quem tem mais do que 60 quilos, em torno de 2 gramas a cada 4 horas, 12 gramas dia. Clindamicina, 600 mg a cada 6 horas ou a cada 8 horas seria interessante, né? E a vancomicina, já com aquelas doses específicas com monitoramento da vancocinemia seria interessante. A linezolida 600 mg a cada 12 horas. Não há necessidade de ajuste para a função renal, isso é uma vantagem
da droga. E adapto 4 mg a cada 24 horas, ou eventualmente quadros mais graves, você pode aumentar a dose para 6 ou 8 mg. Lembrar que a daptomicina, a gente está falando basicamente de infecções de pele e partes moles. Ela tem ação pré-MRSA, porém não há penetração pulmonar. Comprometimento pulmonar, você não pode utilizar a daptomicina. Isso é importante lembrar. Né? Aqui, estreptos do grupo A, a erisipela, na verdade, né, é importante, agente, né, e muitas vezes fazendo erisipelas bolhosas, muitas vezes, e a síndrome do choque tóxico relacionada também ao Streptococcus. Na verdade, ela não é comum, mas eventualmente pode levar a quadros bastante graves e de rápida progressão. Né? Aqui, critérios para a síndrome do choque tóxico, na verdade, né? E o tratamento, geralmente, você associa a clindamicina como uma droga importante também para essas infecções estreptocóccicas. Falando sobre infecções urinárias, a terceira parte da aula, mais um guideline com relação a infecções urinárias, porém, aqui fala muito mais relacionado a cistites, né, não complicadas, e a sua complicação, que seria pielonefrite, muito mais comum em mulheres, na verdade, mas também pode ocorrer na população masculina, né? Esse é um outro guideline com relação a infecções relacionadas à cateterização urinária. Então, um grande grupo de risco são os pacientes que utilizam sondagem vesical tanto de alívio como de demora. Muitas vezes são pacientes idosos com doenças neurológicas, paraplegias ou quadros demenciais, eventualmente, que necessitam do uso de sondas, o que aumenta bastante o risco de infecções urinárias. Né? Então, alguns fatores de risco: diabetes não controladas, as gestantes podem ter infecções urinárias de forma mais importante, e sempre você trata mesmo as cistites, né? Obstrução urinária, presença de catéter ou nefrostomia, anormalidade anatômica ou funcional, transplantados renais, condições imunossupressoras e bactérias multiresistentes também. Né? Grande parte do ponto de vista microbiológico são gram-negativos, e como carro-chefe temos a Escherichia coli, né? A E. coli é a principal agente de infecções urinárias, principalmente em mulheres. Né? Proteus mirabilis também tem aumentado, o Klebsiella pneumoniae, o Enterococo fecalis também, que na verdade ele é uma enterobactéria, mas ele é um gram-positivo. Tanto E. coli, Proteus, Klebsiella são agentes gram-negativos, né? São bacilos gram-negativos. E Staphylococcus saprophyticus, né? Pseudomonas, Serrácea, Providência, o Enterococo aqui, e os fungos, basicamente as cândidas, álbicas e não álbicas, muitas vezes são colonizantes, mas eventualmente podem ter um papel patogênico em pacientes, alguns pacientes especificamente. Né? Quadro de infecção baixa, disúria, polaciúria, dor abdominal, audiência miccional. Agora, febre, calafrio, dor lombar, náusea e vômito, isso lembra a possibilidade de pielonefrite, e potencialmente isso pode ser algo grave, na verdade. Né? O paciente com pielonefrite deve começar o tratamento internado, hemograma fundamental, PCR, para ter um controle com relação ao tratamento, exames de imagem para complicação, né? E, obviamente, a coleta de urina 1, urocultura com antibiograma e hemocultura também. Tratamento: drogas de escolha, cipro 400 mg a cada 12 endovenoso, ceftriaxone é uma outra possibilidade. Agora, lembrar que se o paciente tem um antecedente de infecções urinárias de repetição, principalmente quando ele for sondado, é fundamental o histórico das últimas infecções e saber por qual bactéria ele já foi ou é colonizado. Então, eventualmente, você acaba tratando um paciente já previamente resistente com drogas baseadas nos últimos antibiogramas feitos, né? Pipetazo para algumas pseudomonas e outros gram-negativos, carbapenêmicos como Meronem e Mipenem para pseudomonas multiresistentes, alguma outra bactéria multiresistente, Klebsiella produtora de KPC, polimixinas para as outras multiresistências, né? E eventualmente aminoglicosídeos. Muito obrigado.